Bem-vindos ao Papo de Negócio. Eu sou o Cláudio Forner, administrador de empresas, consultor e palestrante. Eu tive a oportunidade de trabalhar por 3 temporadas no reality show O Aprendiz. Fui conselheiro de Roberto Justus no Aprendiz O Sócio e Universitário e de João Dória Júnior no Aprendiz Empreendedor. Eu tenho uma forte participação no varejo de moda no Brasil e gostaria de dividir um pouco essa experiência com vocês. Inicialmente eu farei uma diferenciação entre uma loja de rua e uma loja de shopping. E para isso é importante que a gente volte um pouco no tempo. Imaginem vocês, lá no início, quando os primeiros shoppings começaram a ser construídos no Brasil, a forma como o mix desses empreendimentos eram montados. Esses empreendedores buscavam os operadores mais importantes das localidades para compor o mix do seu shopping. O que começou a nascer nesse primeiro momento? Um grupo seleto de varejo de moda no Brasil. Por que um grupo seleto? Porque para operar num ambiente de alta competitividade e de elevados custos operacionais era necessário mais do que a gestão de um negócio de moda. É preciso profissionalização, é preciso evolução. E isso aconteceu gradativamente com esse segmento. O que se viu aí? O nascimento das grandes cadeias de franquias de moda no Brasil. Mais do que isso, o crescimento, o desenvolvimento e a consolidação das grandes marcas do varejo de moda no Brasil. O que nós vivemos hoje e que reflexo isso tem no varejo de moda? Esse segmento necessita crescer a uma velocidade muito maior que é a velocidade de expansão dos próprios shopping centers. E o que está acontecendo então de diferente? É que hoje essas cadeias começam a fazer parte do varejo de rua. Competindo com quem? Com aquele operador individual, tradicional, que faz parte do varejo de rua. O que é importante salientar? Que essa competição se dá num nível diferenciado de grandeza. E é importante respeitar essa diferenciação. E para isso, eu vou dar algumas dicas para que esse distanciamento fique menor e que dê ao pequeno operador uma possibilidade de crescimento e de aproximação com o modelo de gestão desses grandes operadores. Então, inicialmente, eu preciso passar para vocês uma tendência. Qual? Uma das tendências é a interiorização do consumo, que se dá a partir da necessidade de grandes marcas se fazerem presente em mercados de menor densidade populacional. Por que isso é importante? Porque há um crescimento da renda nas populações, mesmo nas cidades de pequeno porte. E essa aproximação é uma forma de alavancagem de negócio. Qual é a oportunidade que surge aí, sobretudo para o pequeno operador, aquele individual que faz o varejo de moda de rua? Basicamente, ele pode buscar parcerias com essas marcas e ser ele o elo catalisador entre a necessidade do grande operador de marca de varejo e o consumidor local. Qual é a vantagem para o consumidor? Que até pouco tempo atrás ele precisava se deslocar muitos quilômetros para ter acesso a determinadas marcas. E hoje, com essa possibilidade, ele pode ter, então, esses produtos dispostos muito próximos do seu trabalho ou da sua moradia. Então, surge a oportunidade, mas também é preciso que os empresários entendam que o tipo de varejo é um tipo diferenciado, né? Essa operação competitiva de hoje, ela exige uma reformulação. A primeira reformulação é aquela que cria um diferencial, no meu ponto de vista, é o investimento maciço no capital humano. Aqui tem um diferencial que o pequeno pode ter um destaque, né? Algo superior ao grande operador, que é um atendimento diferenciado. Como é que se faz isso? Selecionando bem. Só que hoje nós temos uma escassez de mão de obra. Como conviver então com essa grande diferença entre eu necessitar um tratamento diferenciado de atendimento e ao mesmo tempo conviver num ambiente onde existe escassez de mão de obra? Detalhe na contratação, eu preciso investir maciçamente em 1, 2 funcionários pelo menos, que além das qualidades necessárias para o varejo, ele tenha um a mais, uma qualidade que vem além daquelas exigidas para desempenhar uma boa função no varejo de moda, que é saber treinar outras pessoas. Por que isso é importante? Porque o varejo de moda
ele convive com uma alta rotatividade de mão de obra. E isso não é compatível com um bom atendimento. Então é importante que no estabelecimento tenha pessoas capazes de continuamente fazer treinamentos. Ou seja, receber funcionários novos e passar a cultura da empresa, o jeito de ser da empresa. Isso é um diferencial que não se compara a nenhum outro quando eu tenho um pequeno operador ao lado de um grande operador, que ele chega com escala de produto, de preço, de marketing. O que eu posso fazer diferente? Dar um atendimento diferenciado, eu posso cativar mais o cliente. Uma vez que eu entenda que eu tenho uma equipe adequada, eu vou passar para um segundo patamar, que é a padronização. Ou seja, a partir do momento em que eu faço alguma coisa excepcional, eu adoto procedimentos para que isso possa ser multiplicado, ou ainda que possa ser replicado inúmeras vezes, mesmo no ambiente de alta rotatividade de mão de obra. Por que a padronização ela é importante? Porque aqui, quando eu falo com moda, ou estou falando de moda, eu estou garantindo algo que mais aproxima um cliente de uma loja ou de um estabelecimento. É a forma como esse cliente é atendido. Na medida em que eu tenho um padrão adequado, eu vou passar a fazer parte de um segmento seleto de estabelecimento. Isso gera diferenciação. Por que isso é importante? Porque nós estamos migrando numa sociedade que basicamente já estava sustentada em informações e agora ela passa a conviver com o fenômeno da recomendação. Opa, se eu estou vivendo um fenômeno de recomendação, o primeiro cuidado que eu tenho que ter é que meu estabelecimento tem que ser um estabelecimento recomendável. Como eu estou trabalhando com o varejo de moda, e eu já comentei com vocês que isso precisa um elevado grau de exposição, tanto de marca como de produto, essa exposição tem que ser extremamente positiva, porque a recomendação ela vem a partir de uma experiência positiva. Então, se vem a partir de uma experiência positiva, eu preciso entender que a minha loja, o meu estabelecimento, precisa ter um padrão diferenciado, que estabeleça uma conexão com o meu consumidor para que ele possa ter uma experiência na minha loja, diferentemente de uma estrutura voltada a fisgar um cliente. Qual é a diferença entre eu fisgar um cliente e eu gerar uma experiência para o cliente? Então o empresário precisa entender que a decisão de compra muitas vezes não está pautada por aquele momento que ele está à frente da vitrine da sua loja, ou ainda quando ele entra na loja. Isso acontece num tempo que antecede a isso. É como se fosse um filme. E como todo filme, eu não posso começar a assisti-lo pela metade, ou ainda ao final. Eu não vou ter o completo entendimento. Então qual é o papel da loja que tem a ambição de gerar uma experiência para os seus consumidores? Ele entende que esse processo é um processo que veio antes, que está tendo uma continuidade. Por que eu preciso ambientar a minha loja? Para poder gerar uma experiência compatível com essa necessidade, com essa ansiedade que esse cliente tem de dar continuidade no seu filme. Foi algo que ele observou numa hora de entretenimento, observando uma pessoa de expressão que lhe chamou a atenção, talvez numa revista, enfim, num momento lúdico, ele observa alguma coisa que o atrai. E essa atração faz com que ele comece a buscar, e mais do que isso, a elaborar a aquisição desse produto justaposto com a sua personalidade. Então isso é uma elaboração, isso é um passo, outro passo, cada passo no seu tempo. Então quando eu crio um ambiente propício para o cliente dar continuidade a essa imaginação, eu estou garantindo para ele um espaço de realização. Então é tranquilo, é sereno de que esse cliente, quando ele comprar esse produto na minha loja, ele está no ápice desse processo. E isso vai fazer com que ele passe a me recomendar. Então eu entro para a era da recomendação. Mais do que o boca a boca, hoje com as redes sociais isso prolifera. As marcações de preferências, as marcações de opiniões, elas são muito poderosas hoje. São ferramentas utilizadas justamente para fortalecer marcas. E se eu dependo exclusivamente de um grau elevado de exposição, eu preciso entender que essa exposição tem que ser uma exposição extremamente positiva. Feito isto, a loja está ambientada, eu tenho um padrão, eu tenho o meu capital humano ajustado. Gente, o que eu preciso fazer é aumentar a minha percepção de meio ambiente. É hora do empresário sair um pouco
daquelas 4 linhas que delimitam o seu estabelecimento e buscar algumas respostas fora, no mercado. A percepção daquilo que acontece. O que você vai identificar de diferente? Sobretudo velocidade. As coisas estão mudando muito mais rápido, de forma muito mais acelerada do que mudava há tempos atrás. Hoje, basicamente, quando se fala de moda, não se fala mais em estações ou em coleções. Os produtos são repostos hoje de uma forma muito mais rápida e em quantidades menores. O que aumenta? A variedade. Por que aumenta a variedade? Porque hoje o consumidor, com toda essa rede de conexões onde são demonstradas preferências, os fabricantes conseguem identificar quais são essas preferências e, num tempo de resposta mais curto, colocam esses produtos à disposição, muito mais próximo daquilo que o consumidor está buscando. E também, com isso, eu crio um outro fenômeno. Eu vou migrar de um momento onde o modelo mental do homem de negócio, ele trabalhava basicamente com previsibilidade. Ele tentava prever qual seria a preferência do consumidor. O que funciona hoje? Não é mais tentar prever. Eu vou colocar frente ao meu consumidor algo que é inesperado. Por que eu consigo fazer isso? Porque quem está lá atrás, na produção, já está produzindo algo que vai encantar dessa maneira. Por quê? Porque o consumidor deixa rastros de preferência. O que os fabricantes fazem? Detectam esses rastros e fabricam. Aí quando ele passa na frente da sua vitrine, ele vai identificar aquele produto e vai dizer assim: puxa vida, como é que esse lojista entendeu ou percebeu que era justamente isso que eu queria comprar? Então, gente, eu saio da previsibilidade e entro para o inesperado. Isso é um choque de cultura. Isso é um momento completamente diferente no varejo no Brasil. E isso exige profissionalismo e exige um espaço maior de dedicação para os negócios. Porque, como eu disse, a competição ela vem grande. Muitas vezes de uma forma não observável para as pessoas que não são do ramo. Por quê? Eu tenho um grande operador que trabalha com 10 marcas no varejo, por exemplo. Então, a escala dele é de 10. Aparentemente são marcas distintas, não é uma escala tão grande, mas no fundo o que se vê é algo gigantesco. E isso é cada vez mais uma tendência para esse segmento de moda no Brasil. Então agora, para encerrar, eu gostaria de fazer um convite. No período de 12 a 16 de maio, participem do Papo de Negócio. Mais do que isso, façam perguntas. Eu terei prazer em respondê-las. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.